Glória a Deus. Então vamos agora ao momento da palavra e vamos continuar adorando o Senhor com a nossa vida agora, prestando atenção no que Ele tem a nos dizer. Vamos falar aqui, primeiro fazendo a leitura de um texto que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Vamos ler o versículo de 1 a 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 1 a 4. Diz assim: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. Os irmãos de Listras e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que se fossem obedecidas. Pai, eis aqui a tua palavra, eis aqui a minha vida, Senhor. Eu peço que pela tua misericórdia o Senhor fale, Senhor, com o teu povo através da tua palavra, inclusive comigo, Senhor Jesus. Fale para que possamos, Pai, cada vez mais, Senhor, estar cheio de ti, cheio da tua presença, cheio das tuas orientações, Senhor. Fala ao nosso coração, pois necessitamos, Senhor, pela tua misericórdia. Amém. Queridos, eu intitulei essa mensagem, e no decorrer delas vocês vão entender porquê desse título, como Comece por um. Nós vamos falar aqui sobre algumas coisas que vamos falar muito na igreja futuramente e no futuro bem próximo, aí nos próximos momentos, né? Inclusive, abre aspas aqui para a pregação, um parênteses, nós temos uma reunião aqui no dia 8, onde nós vamos, com toda a liderança, discutir muito aqui sobre o GC e sobre discipulado. Não é isso, pastor? E pensando nisso, eu comecei aqui a trazer algumas coisas para que nós possamos refletir, voltado ao discipulado. O que a gente pode refletir voltado ao discipulado? E por isso, comece por um. Por que devemos discipular? Essa é a pergunta que devemos nos fazer. Por que devemos discipular? E aí, a gente para se analisar, a gente vai chegar numa resposta que é muito óbvia até. Porque esse é o modelo de Jesus para a continuação do Evangelho, ou para a propagação do Evangelho. Esse é o modelo que Deus inventou. Nós, às vezes, queremos, reinventar a roda e queremos fazer pirotecnias para poder falar do Evangelho, quando, na verdade, existe uma fórmula básica e simples, que é discipular. Que é uma fórmula que vem dando certo há pelo menos aí 2000 anos. Uma fórmula que vem dando certo mais ou menos nesse tempo. E aí a gente não precisa querer inventar a roda. Nós precisamos ver o modelo que está dando certo e aplicar em nossas vidas. O que falta é essa parte que eu comentei agora. Aplicar em nossas vidas. Nós precisamos aplicar o discipulado em nossas vidas. E quando nós paramos para analisar e trazer isso de uma forma prática para a nossa vida, a gente olha e vê que ou pensa pelo menos, quanto estamos
praticando discipulado em nossas vidas? O quanto estamos praticando? Eu não sei na vida de vocês, mas talvez na minha vida está um número bem abaixo do que eu penso ou até do que eu posso. Então, eu deveria estar discipulando mais. Eu deveria estar praticando mais o discipulado. E pensando nisso, daí eu venho para onde nós estávamos falando. Comece por um. Toda grande caminhada, ela começa com um passo. Tudo que se vai fazer, que nem diz a redundância aí, comece pelo começo. Tudo, quando nós temos programado para fazer, tem que ter um início. E nós precisamos aprender a começar por um. Porque muitas vezes nós não começamos porque estamos aguardando mais. Não, quando tiver mais gente, a gente faz. Quando tiver como é que fala, um bom time aí, daí a gente faz. Mas quando, na verdade, nós devemos olhar que se temos um que está disposto a ser discipulado, nós devemos começar por esse. Nós devemos começar por esse um que está disposto. E aí voltamos ao texto. A gente vê a importância do discipulado e a gente vê Timóteo, um jovem que era um líder, ou melhor, que se tornou um líder. Timóteo, ele teve a graça de ser muito bem instruído por nem mais nem menos que o apóstolo Paulo. Então, Timóteo estava ali disponível, né, como no texto que vimos. Ali em Listra, os irmãos pegavam e falavam bem dele. Timóteo era uma pessoa íntegra, Timóteo era uma pessoa que dava bom testemunho, Timóteo era uma pessoa que estava disposta. Muitas vezes, quando falamos de discipulado, a gente não vai pegar pessoas com todas essas características, mas precisamos, ainda assim, discipular, ainda que não tenha essas características. Mas o que eu quero frisar é que Timóteo estava ali disponível e ele estava disposto a aprender. Quando vemos que Timóteo ele foi apresentado a Paulo naquele momento, Paulo logo viu uma probabilidade ali. Ele falou, tem algo aí. Tem algo aí, a gente pode aproveitar isso. Quando o Senhor Jesus instrui lá atrás os discípulos, a gente vê que ele instrui para que os discípulos não fossem sozinhos. E Paulo sabia que ele precisava ter apoio, que ele precisava ter pessoas, que ele precisava ter pessoas que talvez ainda não estivessem prontas, mas estivessem dispostas, como estava Timóteo. E ele se pôs ali, Paulo, à disposição de querer levá-lo na viagem. Foi lá, fez a tradição que precisava naquele momento, né, com relação à circuncisão, circuncidou tal, e falou, você vem comigo. Você vem comigo e aqui, agora, a nossa vida começa a se entrelaçar. A gente vê uma pessoa disposta a ser discipulada e a gente vê uma pessoa disposta a discipular. Só que daí trazemos novamente para a nossa vida prática. Discipular é fácil? Não, não é. Discipular exige muito esforço, dedicação e andar junto. Dá uma olhadinha aí para quem está do seu lado. É a primeira pessoa que você vê. O André está vendo, a primeira pessoa sou eu.
daqui falar de mim e do André. Agora imagine você andando constantemente com essa pessoa. E o André já tem uma certa experiência comigo, que eu já dei muito trabalho para ele, assim como ele já me fez passar muita raiva também. Então, então, andar junto, gente, é isso. Paulo viajava com Timóteo. O discipulado exige isso. Exige você andar junto, exige você estar constantemente com a pessoa, porque é andando junto que nós vamos perceber o melhor e o pior de cada pessoa. Nós vamos perceber como as pessoas se comportam. Você acha que o Rafael Policarpo é essa beldade todo o tempo? Todo o tempo ele é assim? Né? Vocês querem saber como é que ele é? Vai lá para o sofá da minha casa lá, que ele surge lá de fim de semana em fim de semana. Daí você vai saber como é que ele é, como ele age, como ele faz. E isso precisa ter esse tipo de relacionamento dentro de um discipulado. Nós precisamos estar na casa um do outro. Nós precisamos estar constantemente um com o outro. Houve um testemunho, para só falar do esforço, né? Que, meu Deus, me fugiu o livro, me perdoem, mas enfim, é uma história que está num livro, depois eu falo para vocês. É Wiki alguma coisa, esqueci, enfim, perdão. Mas está nesse livro a história do seguinte, de um menino que lutava judô, e esse menino que lutava judô ou alguma arte marcial parecida, ele teve um acidente e, infelizmente, ele perdeu um dos braços. Só que o seu professor, ele disse, bem, continua, não para não. Você só não tem um braço agora, mas nós podemos fazer muita coisa ainda aqui no esporte com você. E ele se lamentou, falou, mas como que eu vou fazer agora? A desvantagem que eu tenho por não ter um braço, a desvantagem que eu tenho agora. Mas esse professor começou a ensinar, e falou para ele, agora a gente vai aprender este golpe em específico. E aí ele passou a treinar esse golpe. Daí ele falava, vamos mudar de golpe agora? Ele falou, não, este golpe, você vai ficar especialista neste golpe. E fez esse golpe, e começou a colocar esse golpe, aprendendo, toda vez que ia para a aula, começava a colocar, até o momento que ele ficou especialista neste golpe. E aí, ele foi para um campeonato. Nesse campeonato, ele foi lutar com as pessoas comuns, que tinham os dois braços. E quando ele foi lutar, ele começou a lutar, passou na primeira fase, na segunda fase, opa, chegou na final. Só que quando ele chega na final, ele pega ali uma pessoa que era muito bem graduada e era uma pessoa que tinha, assim, ele teria pouca chance para vencer. E aí o professor dele falou, sabe aquele golpe que você treinou constantemente? Eu quero que você aplique esse golpe. E o menino foi para a luta e chegou a um determinado momento que ele aplicou esse golpe. E ele venceu a luta com esse golpe. E aí, quando perguntaram, né, falou, nossa, é um fenômeno, como é que esse menino venceu assim, sem um braço e tudo mais? E perguntaram ao professor. E o mestre pegou e falou, ele ficou especialista nesse golpe, só que tem um segredo. Para se livrar desse golpe, só existe uma maneira, que é você pegando os dois braços do oponente. E ele não tinha um dos braços. Logo, não tinha como defender esse golpe dele.
Por que eu estou falando isso? Pela importância da gente entender que, se temos hoje alguma limitação, o Senhor vai nos tornar especialista dentro do discipulado, para que nós não chegue no momento que o inimigo não vai ter como se defender de nós. Por quê? Porque nós somos especialistas no que ele ensinou, no discipulado. E perceba que, quando falamos discipulado, não estamos dizendo que é para termos discípulos de nós mesmos. Paulo não tinha qualquer intenção de formar um discípulo dele. Nós temos esse entendimento que às vezes vai falar, não, sou discípulo do André, discípulo do Alex, discípulo... A gente tem porque, de repente, é a pessoa que está discipulando. Mas a ideia do discipulado é formar discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. Essa é a ideia do discipulado. E com isso, Timóteo estava num ótimo caminho para se tornar discípulo de Cristo. Em melhor caminho ainda estava Paulo, que não estava retendo nada e passando o conhecimento dos discípulos. Estava passando todo o conhecimento que os discípulos tinham. Então ele colocava também em Timóteo tudo o que ele aprendeu de Cristo, e para que ele fosse discípulo de Cristo. E a gente vê, em relação a Paulo e Timóteo, um exemplo poderoso, né, de mentoria espiritual. E Paulo ensinou Timóteo, mas também confiou a ele responsabilidades. E quando nós pensamos em discipular, seja em qual for o momento ou área, ou para que seja, porque para se tornar um discípulo de Cristo, você não significa que você tem que fazer alguém, que tem que ser pastor, que tem que ser líder disso, líder daquilo. Não é esse o significado. O significado de ser discípulo de Cristo é seguir as orientações dos mandamentos de Cristo. É que no momento de raiva que você tiver, você possa lembrar, eu fui discipulado desta maneira, porque Cristo se comporta desta maneira, e eu não vou abrir mão de me comportar como Cristo se comportaria nessa situação. E aí, nós começamos a ver que precisamos ter isso em nós primeiro, como Paulo tinha, para que possamos passar isso adiante, para que possamos discipular. Porque imagina o seguinte, a gente usa muito esse exemplo. Você sai de carro com qualquer pessoa aqui da igreja. Daí essa pessoa, você está discipulando essa pessoa. Daí você chega, você toma aquela boa fechada que você tem que frear assim, já vem na sua boca, abençoado de Jesus. Que é a primeira coisa que vem na nossa boca, porque a gente é crente, né? É a primeira coisa quando toma uma fechada, quando alguém vem com buzinaço. Então o teu comportamento influencia a quem você está discipulando. Então nós precisamos também ser discipulados para que possamos ter o entendimento de como vamos agir também com os outros. E isso é ser discípulo de Cristo, é nos detalhes, são nas pequenas coisas. Queridos, a gente vai ver pessoas muito eloquentes, de repente vindo aqui falar alguma coisa. A gente vai ver pessoas com uma didática maravilhosa vindo aqui falar alguma coisa. A gente vai ver pessoas com interpretação maravilhosa vindo aqui falar alguma coisa. Isso significa que ele é discípulo de Cristo? Não. Porque pessoas bem treinadas, elas podem fazer tudo isso. Mas somente os frutos do dia a dia vão mostrar um discípulo de Cristo. Somente os frutos que temos no dia a dia
que vão mostrar como é um discípulo de Cristo. E precisamos ser exemplos nessa questão. Precisamos ser exemplo em tudo o que fazemos. Começamos sendo discípulos de Cristo nas nossas casas. E começamos discipulando as nossas casas. Nós precisamos trazer esse discipulado de pai para filhos, ou às vezes até de filho para pais. Nós precisamos trazer esse discipulado sobre o meu irmão, né, sanguíneo ali também, meu irmão e minha irmã, sobre um parente mais próximo, mas nós devemos olhar para começar por um. O que nos impede muitas vezes é começar. E nós devemos começar por um, por alguém. Nós devemos começar e começar a analisar quem o Senhor vai colocando na nossa vida. Nós precisamos ter esse entendimento de quem o Senhor vai colocando na nossa vida e de como vamos tratar essa pessoa. Porque nós acabamos não dando valor devido ao que o Senhor quer para que nós apliquemos o discipulado em uma pessoa, porque nós desvalorizamos ela também. Nós desvalorizamos a pessoa achando que ela não merece ou não dá para ser ela de algum momento, de alguma forma, mas o Senhor nos ensina que precisamos discipular. E mais uma vez eu friso, comece por um. Vai ter alguém ao seu redor que vai estar como Timóteo. Vai ter alguém ao seu redor que vai estar olhando da maneira que Timóteo olhou, com sede de conhecimento, com sede de aprendizado, com sede de mudança. Porque se há uma coisa que o discipulado faz, é mudança. Mudança nas nossas vidas. Mudanças por um tempo muito e muito grande. Porque nós mudamos a passos de formiguinha, né? Mas que bom que mudamos. Que continuemos a mudar. Porque mesmo que nós tenhamos dificuldade com a mudança, precisamos insistir. Tanto na nossa mudança, quanto na mudança de quem discipulamos. Porque a coisa mais fácil é a gente olhar para alguém e falar: eu já tentei tanto com esse menino, mas não vai. Já tentei, já insisti demais, mas não vai. Mas pensa o quanto Cristo insistiu com a sua vida. Pensa o quanto Cristo insistiu com você. Então nós devemos insistir com as pessoas e não desistir. E ser discipulador não significa que é uma tarefa para quem é um líder disso, líder daquilo. Ser discipulador é um mandamento. Ser discipulador é um mandamento. Ide e fazer o quê? Discípulos. Ide e fazei discípulos. É um mandamento do Senhor. É um mandamento. Nós estamos aí com medo de quebrar diversos mandamentos, mas esse nós não temos medo de quebrar. Não temos medo de quebrar o mandamento de não fazer discípulo. E insistimos, às vezes, em não fazer. Quando precisamos fazer. É uma ordem. Jesus começa essa frase dizendo assim: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Trocando em miúdos, eu mando em tudo, gente. Então vai e faça discípulo. E a gente, às vezes, negligencia isso. Então nós precisamos entender que isso é o mandamento. E precisamos colocar esse mandamento em prática. E quando nós estamos ali discipulando, Paulo vai ter diversos exemplos aí com Timóteo, mas que seria até imprudente querer falar tudo aqui. Mas a gente vê Paulo encorajando Timóteo
de maneira que ele fala para ele: não se incomoda com a sua juventude, não. Não deixa ninguém te parar porque você é jovem. E não entenda que isso é um obstáculo, né? Quando ele fala em 1 Timóteo 4,12, ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo está orientando, Paulo está discipulando. Paulo já conhecia, ele já estava andando há algum tempo com Timóteo, quando ele envia para ali cuidar da igreja, daí ele fala: fica tranquilo, ninguém te despreze porque você é jovem, ninguém te despreze porque você está começando agora. Eu conheço você, em outras palavras, eu conheço você, eu estive com você e eu sei do teu potencial, eu sei que você consegue, se você continuar dando o exemplo de ser fiel na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Eu conheço você, eu sei que se você continuar dessa maneira, nós vamos chegar longe. Você vai estar cumprindo o que Cristo quer fazer. Queridos, às vezes a gente tem a tendência a minar as pessoas por não ser totalmente fiel ali à palavra de Deus, como Paulo está fazendo aqui agora. Nós temos a tendência a minar as pessoas, a falar: não, deu um probleminha aqui, não, você pode parar com tudo, volta para o mundo, porque você não tem nada a ver com Cristo, não. É claro, não é dessa maneira que acabamos falando, mas é como se falássemos assim, porque ele era jovem. Com certeza Timóteo errou. Com certeza Timóteo errou, não tenho dúvida. Timóteo errou em algum momento. Mas Paulo estava ali, orientando, discipulando, estava ali mostrando, através do próprio ministério de Paulo, dizendo para ele: ó, é assim que vai funcionar, você vai errar. Mas não fica tranquilo, porque você é inexperiente, não deixa ninguém menosprezar você por isso, não. Porque você precisa, sim, continuar sendo fiel na palavra, fiel na fé, fiel no amor, fiel na pureza. Você precisa continuar sendo fiel. É isso que você precisa. E Paulo aconselha a Timóteo a continuar assim. E aí, curiosamente, temos uma outra pessoa também que eu posso dizer que contribuiu demais para a Bíblia, contribuiu demais para nós hoje aqui, porque ele também pensou em começar por um. Nós vemos Lucas aparecer numa carta escrita a Timóteo, dentre outras que ele apareceu. Mas nós vemos Lucas ser citado nessa carta, né? Quando em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 9 a 11, o apóstolo Paulo está dizendo: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas amando... cadê aqui? Não. Está aqui, 9. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito foi para Dalmácia, perdão. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Então, na despedida dessa carta, o apóstolo Paulo está dizendo sobre Lucas, que está com ele. Mas, Alex, o que tem a ver Lucas, que também começou por um? Quando a gente vai ver o Evangelho de Lucas, nós sabemos que Lucas era um médico. Em algumas outras cartas a gente vê mesmo Paulo se referindo a ele, o médico Lucas.
E, por ser médico, ele era muito detalhista. Ele era uma pessoa que, dentro vou dizer assim, né, da profissão dele, era muito, mas muito metódico. E ele escreveu o Evangelho segundo Lucas, e ele diz assim, no início, na apresentação: muitos se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriam entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servo da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que testemunhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Está lá em Lucas 1 até o versículo 4. Lucas escreve a Teófilo. Quem foi Teófilo? Deus sabe, porque não temos muitos detalhes. Temos teorias de alguns estudiosos, mas não é o foco, então não vou me aprofundar nisso. Mas Lucas escreveu a Teófilo. Esse Teófilo, nesse contexto, ele nos mostra que ele queria provar a Teófilo as coisas que aconteceram. E ele foi com base em testemunho de pessoas que viveram e viram essas coisas e começou a escrever. O Evangelho de Lucas era uma carta a uma pessoa. O Evangelho inteiro de Lucas era para uma pessoa, para Teófilo. Lucas escreveu pensando em mostrar a Teófilo as verdades sobre Jesus Cristo. Você já imaginou em escrever ou colocar o Evangelho, expor o Evangelho todo a uma pessoa? Eu sei que eu ainda não fiz isso. Expor o Evangelho todo a uma única pessoa. Mas temos aí como começar isso. Porque imagina que Lucas se dispôs, muito provavelmente foi discipulado também pelo apóstolo Paulo, se dispôs a pesquisar todo um evangelho, a pesquisar a vida de Jesus Cristo, a pesquisar tudo o que teria acontecido ali, para que pudesse mandar a Teófilo. Eu não consigo ter uma noção de quanto tempo Lucas levou para escrever o Evangelho, mas, com certeza, não foi do dia para a noite. Ele teve que colocar tempo, suor, dedicação para mostrar a uma pessoa. Lucas não imaginava que o seu Evangelho ia ser depois atribuído aos outros livros e virar uma Bíblia e chegar a nós até hoje. Ele faz isso como uma carta para Teófilo. Então, entendam a importância da gente pensar em começar por um. Porque começando por um, quantas pessoas Lucas alcançou? Dá para contar? Não dá. Quantas pessoas Lucas alcançou? Por quê? Pela dedicação imposta não, né? Colocada a uma pessoa. Eu e você estamos nos colocando à disposição por alguém? Gente, que possamos refletir, para que não fique só em palavras aqui, para começar a olhar para dentro de si. Se não temos feito isso, que isso comece a nos incomodar.
Começa a nos incomodar para que a nossa vida mude nesse sentido. E possamos ser instrumentos e cumprir um mandamento. E começar por um para alcançar muitos. E esse um que começamos pode se tornar um Lucas, um Timóteo, um que vai começar a espalhar por muitos. Se estivéssemos aqui analisando uma rede de pirâmide, o que não estamos, nós teríamos aqui um que discipulamos, que de repente fala com mais dois, e esses dois falam com mais dois, e depois esses outros dois falam com mais dois, e aí começa a se abrir um leque, e o evangelho começa a se espalhar, de maneira que, tão logo todo mundo vai estar sendo discipulado por Cristo, todos aqueles que o aceitarem. Isso é muito importante para nós. Temos a certeza de que precisamos começar por um, para que se espalhe para muitos. Amém? Curva a sua cabeça.